Você gosta de estudar a história dos grandes impérios que já dominaram partes do mundo? Você acredita que saberia listar quais foram os maiores impérios do mundo, ou pelo menos acertaria alguns nomes? Essa lista vai te surpreender. Eu sou Caroline Ferreira, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e já vai deixando o seu like. Eu vou contar pra você quais foram os 10 maiores impérios da Terra. A nossa lista contém os 10 maiores impérios em área territorial. Essa não é uma lista dos impérios mais influentes ou mais poderosos da história. Portanto, grandes impérios como o Império Romano não estarão por aqui. A lista está na ordem do menor entre os 10 para o maior. Nós também levamos em consideração a máxima expansão do império, ou seja, o momento no qual ele mais teve territórios. Então, bora para nossa lista. Número 10. Nós vamos começar a nossa lista com um império bastante conhecido pelos brasileiros, o Império Português. Portugal foi responsável por controlar muitas terras ao longo dos séculos. Entre elas, nós podemos citar o Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, a ilha de Macau, hoje parte da China, e algumas partes da Índia, África e Sudeste Asiático. Ao todo, os portugueses controlavam cerca de 10,4 milhões de quilômetros quadrados. Muita coisa para um país que atualmente possui apenas 92 mil quilômetros quadrados. O sucesso de Portugal se deve à expansão marítima que ficou conhecido como o período das grandes navegações. Naquela época, somente a Espanha podia bater de frente com os portugueses. Os dois países chegaram a dividir o mundo em dois com o Tratado de Tordesilhas. Porém, as ambições de se ter realmente metade do mundo nunca se concretizaram. Número 9. Entre os anos de 1271 e 1368, a dinastia Yuan, onde hoje é a China, Mongólia e as duas Coreias, dominava essas terras. Esse império foi fundado por Kublai Khan, neto de Gengis Khan. Incrivelmente, uma das principais características da dinastia Yuan foi a má administração de suas instituições. Inclusive, esse foi um dos principais fatores de sua queda. Mesmo assim, durante seu auge, o império teve uma área de 11 milhões de quilômetros quadrados. Uma curiosidade interessante sobre esse império é que lá foi um dos primeiros lugares a utilizar cédulas de papel como dinheiro. Antes o dinheiro era feito somente de metal, prata e níquel. Número 8. Você já ouviu falar do Califado Omíada? Esse império durou entre os anos de 661 e 750. Durante sua extensão máxima, o califado chegou a incorporar as áreas de onde é hoje Portugal, Espanha, o norte da África e o Oriente Médio. Apesar de sua curta duração, o império atingiu uma área total de 11,1 milhões de quilômetros quadrados. A título de curiosidade, um califado é comandado por um califa. O califa é o chefe de um estado muçulmano no qual o seu líder se diz descendente do profeta Maomé. Pelo fato dele ter o poder centralizado, seu status é de um imperador. Número 7. Na posição do número 7, nós temos um outro califado. O califado Abássida foi o responsável por destruir o califado Omíada. Esse império começou com uma revolta dos descendentes de um tio de Maomé, que era rival dos Omíadas, e atacava o jeito que eles conduziam o império. Eles então começaram uma guerra contra o califado Omíada. No final, a vitória dos Abássidas se concretizou. O território também sofreu algumas mudanças em relação ao original. A parte europeia foi perdida, porém houve conquistas ao leste. No total, a expansão máxima do califado Abássida foi muito parecida com o do Omíada, um pouco mais de 11,1 milhões de quilômetros quadrados. A diferença principal ficou por conta da duração do império. Os califas ficaram no poder entre 750 e 1517. Número 6. A França sempre foi um país poderoso e constantemente se envolveu em guerras e revoluções ao longo da sua história. Mas com certeza o momento mais glorioso dessa nação foi durante a época em que a nação era conhecida como Império Colonial Francês. Durante o século XIX, o imperador Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, foi o responsável por dobrar os territórios franceses entre os anos de 1852 e 1870. O Império Colonial Francês não tinha territórios somente na Europa, como também por todo o mundo. Entre eles, terras onde hoje é o meio oeste dos Estados Unidos e sudeste do Canadá, oeste africano, a ilha de Madagascar, territórios no sudeste asiático e outras ilhas e arquipélagos espalhados pelo mundo. Somadas todas as porções de terras dos franceses, temos uma área de 11,5 milhões de quilômetros quadrados em sua máxima expansão.
Número 5. O Império Espanhol foi um dos maiores da história e sua influência está presente em diversos países até hoje. Praticamente toda a América Latina, com exceção do Brasil e de alguns países, foi colonizada pela Espanha. Algumas partes da África e da Ásia também. Isso tudo totalizava mais de 13,7 milhões de quilômetros quadrados. Como nós já dissemos anteriormente, boa parte do território da Espanha foi conseguido graças às grandes navegações. A Espanha também teve sorte, já que boa parte de suas colônias eram muito ricas em ouro e prata, o que fez com que o Império Espanhol pudesse expandir os seus domínios e melhorar a qualidade de vida da população. Número 4. Você até pode nunca ter ouvido falar da dinastia Qing, porém os seus territórios e o seu poder foram imensos. Não é por acaso que está na 4ª posição. Podemos, de certa forma, dizer que esse império foi precursor direto da atual China, já que seu território se assemelha bastante com o que é hoje, com exceção da Mongólia, parte do Sudeste Asiático e das Coreias. Ao todo, 14,7 milhões de quilômetros quadrados davam ao imperador uma grande sensação de poder. A dinastia Qing chegou ao fim em 1912, após guerras contra o Reino Unido e uma instabilidade política muito grande. Número 3. Vamos abrir o nosso pódio com o Império Russo, esse império que caiu em 1817 após o assassinato do czar Nicolau II e instauração da União Soviética. O Império Russo caiu durante a Primeira Guerra Mundial. Insatisfeita com a pobreza e as mazelas trazidas pela guerra, a população forçou o império a sair do conflito ao assinar um acordo de paz com a Alemanha e depois se revoltou contra os seus comandantes. Toda a família do czar, incluindo crianças, foi morta. Porém, durante o seu auge, o Império Russo se estendia de onde hoje é a Finlândia, passando pela Rússia, Mongólia até o Alasca. Sim, o Alasca, que hoje pertence aos Estados Unidos, era russo. Porém, acabou sendo vendido aos americanos por um preço relativamente pequeno, pelo fato dos russos estarem precisando de dinheiro. Os Estados Unidos pagaram apenas 7,2 milhões de dólares por um estado inteiro cheio de recursos naturais. E a área total desse império? 22,8 milhões de quilômetros quadrados. Número 2. O Império Mongol. Conseguiu o que nenhum conseguiu. Eles conquistaram praticamente toda a Ásia, com exceção do Japão, Índia e do norte da Rússia. Além disso, dominaram o Oriente Médio, partes da África e da Europa. A vastidão do Império Mongol era algo que até então nunca antes visto, totalizando 24 milhões de quilômetros quadrados. Além disso, o seu maior líder, Gengis Khan, ficou conhecido por ser um homem que teve diversas parceiras sexuais e que engravidou milhares de mulheres. Estima-se que atualmente, nas áreas onde antes era o Império Mongol, cerca de 8% dos homens possam ser descendentes dele. Apesar de estar na 2ª posição, se contássemos somente área contínua, esse seria o maior império da história. Porém, como estamos contando territórios espalhados pelo mundo, os mongóis ficaram na 2ª posição. Número 1. O planeta nunca viu um império tão vasto quanto o Império Britânico. O Reino Unido até hoje possui diversos territórios espalhados pelo mundo, porém nada se compara ao auge do Império. Cobrindo uma área de 35,5 milhões de quilômetros quadrados, os britânicos conquistaram uma imensa parte do globo. Para você ter uma ideia do tamanho do Império Britânico em seu auge, a soma de seus territórios era de aproximadamente 23% de toda a terra disponível no mundo. Ou seja, quase 1/4 do mundo era dominado pelos ingleses. Existia uma frase que descreve perfeitamente o Império e sua extensão. A frase era a seguinte: o sol nunca se põe no Império Britânico. Isso queria dizer que em alguma parte de suas terras sempre teria sol devido ao seu tamanho. Canadá, Austrália, Índia, Nova Zelândia, Paquistão, entre vários outros lugares espalhados por todos os continentes, com exceção da Antártida, foram domínios dos ingleses. Esse domínio tem reflexo até hoje. Entre eles, a Commonwealth, uma organização das ex-colônias do Reino Unido. E aí, você já sabia qual era o maior império da história? Qual você achou que estaria na lista, mas não era tão grande quanto você pensou? Você conhecia todos esses 10 da nossa lista? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu fico por aqui, mas volto em um próximo vídeo. Grande abraço!